Vamos aqui agora fazer análise de um vídeo que o título é Deixando os Ateus Sem Respostas. E eu tô aqui, galera, me segurando na cadeira, né? Porque eu tô já bolado aí com esse argumento aí que vai deixar eu ateu, né? E vocês aí que são ateus, você que é curioso aí, sem resposta, hein, galera? Vamos pra tela aqui. Ó, aqui, ó. Deixando Ateus Sem Resposta, do Leonardo Magnago. Acho que é assim que fala. Toda vez que eu estou conversando com algum ateu, agnóstico ou qualquer pessoa que não acredita em Jesus como salvador dele, eu faço essa pergunta e ninguém nunca soube me responder até hoje. Então a pergunta vai ser braba, hein, galera? Porque ele pergunta isso para ateus e agnósticos e ninguém nunca respondeu ele, não soube responder isso a ele até hoje. Então vamos lá. Que é, Jesus, ele só pode ter 3 adjetivos. Ou Jesus, ele foi um mentiroso, porque ele falava que ele era Deus e ele estava mentindo. Então ele mentiu para boa parte da humanidade que segue ele até hoje. Por isso, ele provavelmente é o maior mentiroso da história. Ou ele era louco, ele não sabia que ele não era Deus, mas ele achava que ele era Deus, então ele falava que ele era Deus, então ele era doido. Então, dentro dessas suas duas opções aí, eu não sei se você conhece, mas é a hipótese levantada pela maioria dos historiadores que acreditam na versão de um Jesus histórico, né? Por exemplo, aqui, ó, Richard Huxley acredita em uma versão dessa, né? Que foi de um Jesus terrorista, em que seu público passou essa história fictícia, lendária, de um homem que existiu de verdade, né? Mas que era um rival romano, né? Também é a tese aí do Reza Aslan, né? Então, é um cara que teria existido e que o seu sectum transformou ele em Deus, né? Tem um outro livro aqui, né? Eu não achei o livro específico, mas é desse autor aqui, ó, Bart Ehrman, Quem Foi Jesus, Quem Jesus Não Foi, que ele vai defender justamente a hipótese de que Jesus era um pregador apocalíptico que pregava o fim dos tempos, e aí ele morreu e seus seguidores espalharam essa ideia, né? É a versão do Jesus histórico dele, era um analfabeto dos cafundós da Galileia. Essa é a hipótese defendida pela maioria dos teólogos e por uma parcela da academia, que acredita que houve um Jesus histórico, tá? Então, assim, essas duas primeiras opções que você deu, que você mesmo disse, não é problema nenhum para muitos ateus. Muitos ateus que acreditam nessa parcela da academia que traz essa conjectura, essa hipótese, vai falar que realmente aqui, ó, Jesus era um terrorista, Jesus era um louco, né? O Bart Ehrman fala que ele era um cara de uma era em que a versão apocalíptica estava muito em voga, né? Que era chamada de messianismo catastrófico. Os outros autores também trabalham essa hipótese, que ele estava pregando, né, o fim dos tempos, a vinda do reino de Deus, né, dentro daquela perspectiva judaica. E aí, seus seguidores continuaram o seu culto até que chegou em Roma, tá? Então, é a linha defendida por essa galera. E muitos ateus compram essa ideia aqui, tá? Então, eu não vejo como que você vai calar os ateus com essas duas primeiras hipóteses, sendo que são as hipóteses defendidas por muitos deles. Muitos ateus defendem isso. Não entendi. Eu acho que foi mais um título sensacionalista do que um título que promete de fato calar os ateus, né? Mas vamos continuar aqui, né? E ele atraiu um monte de gente sendo doido, o que ainda torna ele uma pessoa ruim para a humanidade, porque ele fez um monte de gente acreditar num louco. Mas se você não conseguir chegar na conclusão que ele é louco ou que ele é mentiroso, só vai te sobrar uma opção, que é o que ele falou é verdade. E ele de fato é Deus. E se ele de fato é Deus, tudo que ele falou é verdade. Então vai haver sim um juízo e as pessoas vão ser... Toda vez que eu estou conversando... Então, eu não sei se o vídeo dele tinha mais parte, mas voltou, não sei se tinha conclusão, mas parece que ele ia falar que vai ter sim um juízo e ele vai voltar e tudo mais.
Então quer dizer que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo está ali foi Jesus que falou, né? Se tudo que está ali foi Jesus que falou, e Jesus não pode ser um mentiroso, nós temos um problema, tá? Porque segundo você, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ele prometeu voltar e trazer um juízo. Só que o que você não sabe é que esse juízo não era para hoje, para o século 21, para a data que eu estou gravando o vídeo aqui, né? Não, 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 não. Esse juízo era para acontecer naquela época, na época das pessoas que estavam escrevendo o Novo Testamento. E é um juízo, que eu já tratei isso aqui no canal, em contexto de guerra daquele período, ou seja, a Guerra de 70, tá? Mas aqui, ó, se você não está acreditando em mim, abre a sua Bíblia e que você vai achar no Mateus, capítulo 24, versículo 34, a seguinte expressão: Regeneia haute. Regeneia haute significa esta geração e não aquela geração. Num contexto daquele período, para os judeus, os romanos que estavam ali compondo a Bíblia, a geração no período de 40 anos. Tá? Lembra lá que o povo hebreu ficou 40 anos no deserto, né? Na genealogia de Jesus nós temos uma junção de gerações de 40 anos, né? Então a geração era 40 anos. Então quando ele fala esta geração, um período de 40 anos, da década de 30 vai até a década de 70, onde não vai ficar pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Esse é o contexto. Então se Jesus estava falando aqui com as pessoas que estavam ouvindo, que as pessoas não terminariam de percorrer a cidade sem que elas vissem todos esses sinais acontecendo, por quê? Porque você está colocando com esse futuro escatológico para os dias de hoje. Isso não me parece fazer sentido, né? Porque aqui o texto é bem claro. Em verdade, vos digo, ele não está falando em mentira, ele está falando em verdade, que não passará esta geração enquanto não acontecerem todas estas coisas. Então, se não aconteceram esse futuro escatológico com vinda de anjo, o reino de Deus e os caramba quatro com o seu exército celestial, eu posso falar que Jesus mentiu, né? Ou o autor de Jesus mentiu. Então, é uma opção, né? Então, eu não sei como que você cala os ateus com um negócio desse. Se você for para Paulo, aí piorou, meu amigo, porque Paulo estava pensando que ele estaria vivo junto com as igrejas, né, da época paulina, que é depois de 70. Isso aí teria que ver 1 Tessalonicenses, teria que ver Romanos 11, etc. E aí o que acontece? Como que você está transportando para o futuro algo que era para um contexto daquela época? Problema aí, né, meu colega? E aí você só deu 3 opções: que Jesus era mentiroso, que Jesus era louco, ou que ele era filho de Deus. Só que tem mais opções. Por exemplo, eu posso colocar a opção de que Jesus nunca existiu, né? Que ele é uma fabricação propagandística de Roma, entre os judeus helenistas que sempre trabalhavam num contexto de clientela para os impérios que dominavam Jerusalém. Assim como foi com o Império Egípcio, o Império Persa, o Império Babilônico, né? Com todos os impérios, inclusive o grego e o romano, que tomaram conta daquela região. Tá bom? Então não tem só a opção de Jesus era louco, Jesus era um mentiroso. Até porque essa opção do Jesus mentiroso e do Jesus louco, que muitos ateus adotam, faz sentido dentro de um contexto do primeiro século, né? Onde tinha o messianismo catastrófico e muita gente colocava uma coroa na cabeça falando que era descendente de Davi e que ia expulsar os romanos, né? E, Judas, o Galileu, tem o egípcio, tem Menahem, tem Barcoba, tem vários que eram falsos messias, né? Mentirosos. E aí? Então, uma opção válida. Não calou ateu de forma nenhuma, tá? Agora, eu acho que todos os ateus, todos os acadêmicos, todas as pessoas que são minimamente sérias, não levam a terceira opção a sério, né? Que Jesus era filho de Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que Jesus ele seja filho de Deus. Se ele é filho de Deus,
Para quem ele estava clamando na cruz? Meu pai, por que me abandonaste? Ele estava louco da cabeça? Ele estava tantã? Ele estava desparafusado? Quando ele falava assim, afasta de mim esse cálice, é loucura isso? Né? Eu sei a resposta do porquê que ele está falando isso. Eu sei a resposta. Não tem nada a ver com a existência de Jesus ou que ele era louco, nada a ver, não. Tem vídeo no canal já sobre isso. Mas eu não vejo como que você sustenta qualquer uma dessas três hipóteses. Se Jesus ele é Deus, então Deus muda, porque Jesus veio transformar muitos dos conceitos de Deus, como por exemplo a lei inviolável e perpétua do sábado, né? Se Jesus veio transgredir a lei perpétua do sábado, como ele foi acusado, então nós temos um problema. Ele é um Deus contraditório, é um Deus que pensa uma coisa durante um tempo, depois faz outra. E aí? Por que em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus parece um cara mais profeta do que filho de Deus ou o próprio Deus? E já em João, que é essa escatologia de que Jesus é o próprio Deus, né? Já tem essa transformação aí. Então são visões de mundo meio que contraditórias, né? Que não batem, que não conferem. Agora, se você pega Jesus e coloca ele como um fantoche na mão dos vencedores da guerra, que são os romanos, colocando ali novas instruções para o seu povo, né? Como, olha, ame seu inimigo, não faça mais rebeliões contra os soldados romanos, né? Quando você for recrutado para carregar a mochila por 1 milha, carregue por 2. Dê a César o que é de César, né? Ou seja, pague seus impostos. Aí você começa a parar e pensar, realmente faz sentido. Jesus parece encaixar mais dentro de um personagem literário que está sendo fabricado para condicionar o povo a se submeter ao novo império. Tá? Então, é isso. Eu fiquei decepcionado, eu já estava até me preparando aqui para um argumento mais sólido, algo que ia fazer eu me estribuchar aqui na cadeira, mas infelizmente, mais uma pergunta é válida, mas é fraca, né? Não vejo porque os ateus que você perguntou, nem sei se você perguntou para ateus mesmo essa pergunta, porque são perguntas assim que vai me desculpar. É uma pergunta muito fácil de ser respondida, até porque as duas primeiras opções que você deu são opções que a maioria dos ateus concordam. Olha, se houve um Jesus, ele era louco. Se houve um Jesus, ele era mentiroso. Muitos ateus concordam com essa hipótese. A terceira que não. Que ele era Deus, que ele era... Não, isso aí não. Tá? Então é isso. Se esse vídeo aqui te gerou algum valor, eu peço por gentileza que você deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário. Comenta aqui para mim, para eu saber o que você está pensando, tá bom? E se inscreva no canal, tá? Para poder a gente afagar o algoritmo do YouTube e o YouTube recomendar mais esse trabalho maravilhoso que a gente tem feito juntos, tá bom? Falando em fazer trabalho juntos, eu quero agradecer os membros do canal que, cara, vocês fazem parte aqui desse trabalho. É graças a vocês que eu consigo manter esse canal, manter esse material de estudos, softwares, tá? que eu uso para gravar. Então eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês que são membros. Então muito obrigado. E eu deixo agora com vocês a sugestão de vídeo. Vai aparecer um vídeo sugerido. E vai aparecer aí uma playlist para você acompanhar uma lista selecionada de vídeos sobre a Bíblia. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!